Hoje vamos conversar sobre obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma pandemia e atinge mais de 20% dos brasileiros acima de 18 anos. E é um assunto muito importante que a gente sempre lida no consultório. Para conversar hoje, eu estou chamando o Alexander Benchimol, médico endocrinologista da PUC-Rio IED, Fernanda Matos, doutora em Ciências Nutricionais pela UFRJ, e Joana Dantas, médica do Serviço de Nutrologia da UFRJ. Então, para começar, eu acho que valia a pena a gente falar sobre alimentação, né? Então, Fernanda, qual seria a maior dificuldade do paciente obeso em seguir a dieta? Bom, a maior dificuldade do paciente em seguir a dieta, ainda mais um paciente com obesidade, é ele seguir uma dieta que seja adaptável para ele. Então, muitos pacientes acabam seguindo uma dieta que não condiz com a realidade deles. E a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica. Se é uma doença crônica, ela necessita de tratamento nutricional também de forma crônica. Então, em longo prazo, se esse paciente ele não tiver uma dinâmica na dieta, ele não for motivado e dependendo, claro, do período de tratamento, do tempo, da quantidade de perda de peso que ele está tendo ao longo do tratamento, do controle da doença, ele não se motiva, porque ele fica sempre com a mesma dieta. Por isso que é importante o profissional ajudá-lo nesses momentos do tratamento. E aí entra também na questão das dietas da moda, né? Então, a gente vê falando muito disso e o paciente acha que vai seguir só dieta, não vai acompanhar com o nutricionista. O que você acha dessas dietas da moda? Quais são essas dietas e teria algum benefício para o paciente obeso? As dietas da moda, na verdade, elas são modalidades dietéticas e muitas delas vieram de conhecimentos científicos. Então essas dietas da moda, elas foram remasterizadas para poder atender ao público e, claro, a minha atividade atual, minha atividade de vida atual. É muito importante exemplificar algumas dietas, como por exemplo, jejum intermitente, uma dieta cetogênica, a dieta mais estudada no mundo, que é a dieta mediterrânea. Então existem várias modalidades dietéticas que o paciente ele pode sim realizar, desde que seja com acompanhamento médico e nutricional. Porque dependendo do tipo de dieta, vai modificar muito, não só o seu estilo alimentar, mas também vai ter impacto em sua saúde. Por isso a importância de ter um acompanhamento com a equipe multidisciplinar. E qual que você acha que seria uma dieta mais apropriada para o paciente obeso, que teria mais resultados? Bom, eu sempre falo para os pacientes e para os profissionais também que a dieta mais adequada para o paciente com obesidade é aquela que ele consegue seguir. É aquela que de fato corresponde aos seus hábitos de vida atual e ao momento do tratamento. Então, um paciente que está começando a perda de peso, ele vai ter uma determinada prescrição dietética. Depois que ele perde 10, 15 quilos, é muito importante que essa dieta ela modifique, não só em termos calóricos, mas em termos de macronutrientes, a distribuição de carboidrato, proteínas e gorduras na dieta. E no meio do caminho, uma vez que o tratamento da obesidade é um tratamento em longo prazo, o paciente geralmente fica em tratamento mais de 1 ano, pode ficar até 5 anos em tratamento, até ele conseguir entrar na fase de manutenção da dieta. Nesse meio tempo, a gente pode trabalhar com algumas modalidades dietéticas para poder modificar um pouco esse programa alimentar e tornar o programa alimentar mais motivado e fazer com que esse paciente ele também tenha uma dinâmica em termos dos macronutrientes que eu comentei aqui e em termos da prescrição calórica. Ótimo. E Joana, o que você acha dessas dietas da moda? Bom, acho que primeiro a gente tem que conversar com o paciente qual a expectativa dele, né? Não adianta a gente prescrever uma dieta que vai durar 1 mês, 2 meses. Ele entender que a obesidade é uma doença crônica. Ele precisa mudar o estilo de vida. Não adianta só aderir a uma dieta da moda temporariamente, ele tem que entender, precisa fazer atividade física, essa atividade física tem que ser adequada para o trabalho, para a rotina dele e a dieta também. Então é muito mais encaixar a dieta ideal para o seu paciente do que a dieta ideal para todo mundo. Perfeito. Alex? Então, primeiro, uma honra estar com vocês aqui nesse bate-papo. E eu concordo com todas vocês. Eu acho que a gente, diante desse cenário, é importante a gente lembrar que a gente está no meio
de um cenário de pandemia, onde a gente definitivamente teve vários lockdowns, e aí a obesidade a gente viu realmente foi um impacto muito grande, não só do ponto de vista de sociedade aumentando de peso, mas como também as complicações foram maiores nesses pacientes. Então, olha o contrassenso, né? Assim, um indivíduo em casa ganhando mais peso. Então, acho que a discussão maior seja em função da adesão. Talvez o grande ponto-chave dessa discussão, que envolve mudança de estilo de vida, que talvez é um dos aspectos mais importantes no tratamento da obesidade, é como a gente manter a adesão ao tratamento. E aí eu acho que o que foi dito é fundamental, né? Você estimular, determinar, individualizar o tratamento. Eu acho que essa é a melhor decisão para que a gente consiga uma adesão a longo prazo no tratamento que envolve, obviamente, mudança de estilo de vida. É importante a gente lembrar também, né, que não só a perda de peso, mas como a manutenção do peso perdido, né? Então é claro que a gente sempre revê outros estilos de dieta, como todo mundo falou, né, da individualização do tratamento é muito importante, né? E aí a gente pegando mais quando só a dieta, não é só a dieta, né, mas quando a dieta não é suficiente para a gente alcançar os resultados que a gente precisa, que o paciente quer, entram as medicações, né? Então, quais são os tratamentos que a gente tem hoje em dia liberados para a obesidade no Brasil, Alex? Então, Paloma, assim, hoje em dia nós temos aprovados no nosso país a sibutramina, o orlistat e a liraglutida. Até o ano passado nós tínhamos aprovação também na lorcacerina, que infelizmente em fevereiro ou março, se não me engano, ela saiu do mercado. Então eu acho que não vale a pena a gente falar de uma medicação que obviamente não está mais no mercado. Resumindo, assim, desses 3 fármacos aprovados para obesidade, eu diria que são poucos, né, diante de uma doença tão complexa e crônica que é a obesidade. A sibutramina, na realidade, é uma droga talvez mais antiga, é uma droga que tem um efeito de inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina, e isso faz com que ela melhore a saciedade e tenha efeitos muito bons a longo prazo. Lembrar que os efeitos colaterais estão relacionados eventualmente a boca seca, algum grau de irritabilidade, algum grau de insônia, e que está contraindicado em pacientes com doença cardiovascular. Então essa seria o ponto central da sibutramina. Mas também tem um fato de ser uma droga de baixo custo. Isso também é um aspecto importante diante do cenário que a gente vive também no nosso país. O orlistat na realidade também é uma medicação um pouco mais antiga, né? Quando a gente fala mais antiga, a gente pensa algo em torno de 15, 20 anos, mas assim, já está no nosso mercado há bastante tempo. É uma droga que inibe a absorção de gordura, né, em ponto de vista intestinal. Os eventos adversos, na realidade, são mais relacionados a eventos gastrointestinais, como diarreia. Eu até discuto que muitas vezes o evento adverso do orlistat, quem decide é definitivamente o paciente. Se ele fizer uma intervenção dietética que não seja muito adequada, rica em gordura, na realidade ele pode ter o evento adverso, né? Então é uma droga definitivamente boa do ponto de vista clínico. E por último, na realidade em aprovação, e que já está no nosso país aprovada, é a liraglutida. A liraglutida é um análogo de GLP-1, ele é injetável, né, assim, diário. Na realidade você faz uma titulação ao longo do tempo para chegar na dose aprovada até 3 mg para obesidade em especial. E na realidade é uma medicação que tem um benefício extremamente potente em termos de redução de peso e em termos de efeitos colaterais, eventualmente náusea no início do tratamento seria o efeito colateral mais importante. Outro aspecto que eu gostaria de salientar e discutir com vocês aí do outro lado da telinha, e junto com vocês aqui, minhas amigas, é definitivamente o que vem pela frente, né? Assim, eu não vou dar muito spoiler não, que de repente a Joana pode falar um pouquinho sobre isso, mas assim, talvez a gente, dentro em breve, possa ter algumas aprovações de novas drogas no nosso país. O que talvez venha mais próximo aí é a associação de ibupropiona com naltrexona. Então, assim, na realidade, a naltrexona é um antagonista opioide e a ibupropiona é uma droga que tem uma ação especificamente dopaminérgica, muito utilizada como antidepressivo e também do ponto de vista de redução do tabagismo. E quando se viu a associação desses 2 fármacos, se mostrou benefício em termos de perda de peso. Então, muito possivelmente, essa será a droga que venha mais próximo para entrar dentro do mercado brasileiro. E tem, fora do nosso país, uma medicação que dificilmente não está submetida ainda no nosso país, que é a associação de fentermina com topiramato. Fentermina
é um noradrenérgico, o topiramato é um anticonvulsivante, que também mostrou estudos determinantes do ponto de vista clínico em redução de peso, mas eu diria que essa é mais difícil de retornar, até porque existe uma certa, uma certa dificuldade do ponto de vista da agência regulatória em não gostar muito dos noradrenérgicos, isso já é uma questão mais antiga, né? Excelente, Alex. E aí a gente também tem que pensar no que está por vir aí, né? Novas pesquisas e novos lançamentos. E aí, Joana, o que a gente pode esperar do tratamento, do que vem por aí? Bom, o que a gente tem de esperança de estar no pipeline, aprovações, né? A semaglutida, ela é aprovada para o diabetes, ele é o análogo do GLP-1 de uso semanal até a dose de 1 mg para o tratamento do diabetes. Mas para obesidade, ela vai vir aprovada por uma dose maior, 2,4 mg, também com uma titulação lenta igual a liraglutida, por conta da náusea, que vai ser o grande efeito colateral limitador. Mas de novidade, ela é uma droga muito mais potente para perda de peso, podendo chegar a mais de 15% de perda de peso. As outras medicações ficam em torno de 10%, 12% a melhor das hipóteses, essa 15% e alguns pacientes até com mais de 20% de perda de peso inicial. A semaglutida oral vai ser aprovada para diabetes, mas certamente vão ter estudos para obesidade e vai simplificar o tratamento do paciente, já que a liraglutida e a semaglutida são de uso subcutâneo, né? Parece que a eficácia para perda de peso seria um pouco menor do que a semaglutida semanal. E por fim, outra grande medicação no pipeline para obesidade, mas também em aprovação ainda para diabetes tipo 2, mas com um resultado muito interessante para perda de peso, controle do diabetes, chama tirzepatida. Há algumas publicações recentes no Congresso da Sociedade Americana de Diabetes, mostrando uma perda de peso semelhante, até um pouco superior à semaglutida oral. Então a gente está com a esperança dessas novas drogas, uma perda de peso maior e até uma maior simplicidade posológica, no caso da semaglutida oral, proporcionando que os nossos pacientes, que são muitos obesos, possam perder mais peso, que a gente sabe que é uma grande dificuldade. A gente sabe também que tem essa limitação do custo, né, no tratamento da obesidade, principalmente essas novas medicações, os agonistas do GLP-1, né? E aí a gente também tem como recurso a cirurgia bariátrica, né, que não é indicada para todo mundo, né, mas é um bom recurso no tratamento da obesidade. E aí, Joana, para quem você indica a cirurgia bariátrica? Bom, a cirurgia bariátrica às vezes é um recurso que nós médicos esquecemos, principalmente clínicos. Então, a gente tem que saber para quem indicar e qual é o paciente ideal. Então, ela não é para todo mundo. A indicação do CRM seriam pacientes com IMC maior que 40, que não tiveram perda adequada com a terapia nutricional, com a atividade física, o IMC entre 35 e 40 com comorbidades e uma aprovação mais recente, o IMC entre 30 e 35 com diabetes tipo 2, sem controle glicêmico adequado. Essa é a indicação de livro, mas qual é o paciente que vai se beneficiar? Então a gente vai ter que entender, uma grande limitação é ter junto da nossa indicação a psicologia e a psiquiatria. Esses pacientes podem ter algumas contraindicações relacionadas a comportamento alimentar, históricos de depressão, suicídio, mas a gente sabe que vai ter um grande benefício na redução do risco cardiovascular, que às vezes a gente esquece, os pacientes obesos sim têm maior risco cardiovascular, e a cirurgia bariátrica reduz em mais 50%, tanto mortalidade por AVC e infarto, quanto primeiro evento, né? A remissão do diabetes ocorre nos primeiros 2 anos em mais de 80% dos casos. A gente sabe que a longo prazo eles podem voltar a ter diabetes, mas vão conseguir usar um número menor de medicação, menor dose de insulina, vão ter um controle glicêmico mais adequado e também reduz a percentual de complicações crônicas microvasculares desses pacientes. Então, nefropatia, neuropatia e oftalmopatia. Então, os benefícios estão aí, a gente tem que identificar qual é o paciente ideal para encaminhar para a cirurgia bariátrica. Perfeito. A gente vê que é sempre individualizar o tratamento, né, da obesidade. Alex, você tem alguma coisa para complementar? Tenho. Na realidade, bom, primeiro eu concordo plenamente com a Joana, acho que a Joana foi muito feliz nos comentários dela. E do ponto de vista clínico, eu acho que a gente realmente é um grande contrato com o paciente, né? Assim,
essa questão da individualização do tratamento é fundamental. Eu acho que a gente tem que entender que, para dar certo, todo mundo tem que estar de acordo. O paciente, toda a equipe multidisciplinar que trabalha especificamente com a cirurgia bariátrica tem que estar de acordo, o paciente e os seus familiares. Eu acho que isso é fundamentalmente importante, levando em conta que tem que haver a presença dos familiares dentro desse processo. E outro aspecto que a gente não pode esquecer, que já foi dito aqui, mas eu acho que a gente tem que deixar isso pontuado, é a questão de obesidade ser uma doença crônica. Nós sabemos que a cirurgia bariátrica vai ter um impacto muito grande em termos de redução de peso, mas se nós não fizermos um bom segmento, esses indivíduos a longo prazo podem ter reganho de peso. Então é importante que a gente mantenha o controle desses indivíduos e mantenham eles, obviamente, sob vigilância, justamente porque a obesidade é uma doença crônica. Então, por mais que a gente sabe da potência do ponto de vista de redução de peso com a cirurgia, a gente tem que manter esses pacientes sob vigilância para que a gente consiga realmente um bom resultado e, novamente, trabalhe com a equipe multidisciplinar. Excelente, Alex. E é importante a gente lembrar também da deficiência nutricional, né? O paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele evolui com deficiência nutricional, quer dizer, a gente quer que ele não evolua, né? Então, nesse caso, a nutrição é fundamental também na prevenção disso. Fernanda, como é que a nutrição atua na prevenção da deficiência nutricional? Bom, quando a gente atende o paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica, é muito importante entender a alimentação dele no pré-operatório. Então a gente sabe que um paciente que vai para esse tipo de cirurgia, existem várias técnicas de cirurgia bariátrica, não importa qual seja, é muito importante de que ele faça um bom período pré-operatório. Então essas deficiências nutricionais, elas podem ocorrer por 3 grandes fatores. O primeiro deles seria essa alimentação mais prejudicada no pré-operatório. A gente sabe que a própria obesidade, a condição de obesidade, já pode levar o indivíduo a deficiências nutricionais. Tem também a questão, aí eu já estou falando do pós-operatório, da restrição gástrica. Então ele não consome quantidade de alimentos o suficiente para conseguir a quantidade de nutrientes, micronutrientes, vitaminas e minerais pela dieta. E o terceiro ponto é que, dependendo da técnica cirúrgica, uns pacientes vão cursar com mais deficiências do que os outros, uma vez que as técnicas, umas mexem apenas no estômago e outras mexem no intestino e no estômago. Então, devido a todos esses fatores, esse paciente, ele fatalmente vai ter uma deficiência nutricional. É como se fosse uma deficiência nutricional pré-programada. Só que a equipe multidisciplinar, já sabendo disso, já intervém antes mesmo dele fazer a cirurgia. Então o paciente ele não pode abandonar o seu tratamento, como o Dr. Alex falou. Ele precisa da equipe multidisciplinar e ele precisa em longo prazo. Então eu sempre falo que para uma doença multicausal precisa de uma equipe multiprofissional para poder atuar em todas essas causas, trabalhando com dieta, exercício, medicamento e até mesmo a cirurgia bariátrica. São ferramentas coadjuvantes no tratamento e controle dessa doença crônica que infelizmente não tem cura, mas tem controle. Ótimo, Fernanda. E tem suplementos que você costuma usar nesse paciente pós-bariátrica? Com certeza. Alguns suplementos eles são utilizados dependendo da fase que esse paciente se encontra. Se ele estiver no pré-operatório, eu posso trabalhar com um suplemento idealizado para a população geral. Mas no pós-operatório, dependendo da sua fase, imediato ou tardio, eu já posso trabalhar com comprimidos mastigáveis, por exemplo. Isso vai facilitar naquele período de dieta líquida, semilíquida, pastosa branda, esse período mais imediato, mais complicado para o paciente, é engolir comprimidos. E numa fase mais tardia, quando ele já passa por uma dieta mais livre, por assim dizer, eu posso trabalhar com alguns suplementos encapsulados. Sendo que hoje no mercado nós temos suplementos idealizados especialmente para a população bariátrica. Então, se a gente puder trabalhar com esses suplementos, com certeza a gente vai não garantir, mas uma quantidade maior de oferta de micronutrientes, como vitaminas e minerais. Sem negligenciar também a suplementação de proteínas, porque a gente fala muito das vitaminas e minerais. Só que o paciente que faz a cirurgia, ele tem uma dificuldade muito grande na digestibilidade das proteínas. Então, em alguns casos, até o 6º mês, em média, o paciente ele também fica com suplemento de proteínas. Então, ficar de olho para vitaminas, minerais e proteínas no paciente no pós-operatório. Ótimo. Então, acho que vale a pena a gente fazer só um resumo, né, do que a gente falou aqui, só para
fechar a nossa conversa. Então, Joana, suas considerações finais. Acho que o mais importante é ficar a ideia de que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e multidisciplinar, como a Fernanda falou. Não ter preconceito em tratar desse paciente, não ter preconceito médico de abordar esse assunto, que é um outro grande problema, né? O próprio médico negligencia que esse paciente deve ser tratado para obesidade. A gente caminhou aqui em todos os passos do tratamento, né? Mudança do estilo de vida com a dieta, atividade física. Quando o paciente não responde, a importância do paciente saber e o médico saber que existem medicações que podem ajudar seu paciente a chegar à perda de peso esperada, e para aqueles pacientes que falham na terapia nutricional, falham na terapia medicamentosa, a gente tem o recurso da cirurgia bariátrica que é para oferecer para o nosso paciente. O médico tem que saber disso, até para conversar com o paciente sobre todos esses temas que ainda há muito preconceito. E Fernanda? Bom, o meu recado, né, nessa conversa sobre obesidade é individualizar o tratamento. Então, é muito importante a gente aliar o bom senso com o consenso. Nós temos o consenso para o tratamento da obesidade, só que a gente está lidando com o indivíduo e não com a doença. Então, como é um tratamento em longo prazo, torna-se muito importante individualizar o tratamento, não só da parte nutricional, mas da parte também medicamentosa e a própria cirurgia bariátrica. E lembrar esse paciente que seremos parceiros dele. Então a gente vai conviver com ele durante muito tempo, e caso essa parceria, né, como todo casamento, não conseguir ir adiante, seria importante que esse paciente procurasse por profissionais especialistas na área de obesidade e cirurgia bariátrica e não caia nessas dietas da moda ou nessas armadilhas da promessa do emagrecimento para sempre de uma forma rápida. Obrigada, Fernanda. E Alex, considerações finais? Então, gente, para mim é uma honra estar com vocês aqui, foi um prazer mesmo, e com vocês aí do outro lado da telinha. O que eu acho do ponto de vista clínico, na realidade não vai nada diferente do que, obviamente, já foi dito aqui. Eu acho que a gente tem que definir obesidade como doença, encarar como doença crônica. Eu acho que Joana e Fernanda foram muito felizes junto com a Paloma nesse debate. A gente tem que encarar realmente a obesidade como uma doença crônica que leva a outras doenças e potencialmente pode trazer complicações muito graves para o indivíduo. Nós sabemos que nós temos os recursos aí nutricionais, de mudança de estilo de vida, medicamentoso e, obviamente, no caso mais grave, a gente tem a cirurgia bariátrica. E, claro, individualizar o tratamento, né? Assim, e sempre buscar adesão. Eu acho que o grande problema-chave de toda doença crônica e também da obesidade é manutenção da adesão. Então, se a gente conseguir ter uma boa relação profissional com o paciente, a chance das coisas darem certo é sempre maior. E, mais uma vez, abordar e valorizar a equipe multidisciplinar, que é justamente o que a gente está fazendo hoje aqui, que certamente com isso a gente vai ter excelentes resultados. Então, resumindo, individualização com equipe multidisciplinar, mantendo a motivação e a adesão. Foi excelente essa conversa com vocês, queria agradecer imensamente. Espero que a gente tenha esclarecido bastante esse tema, que é tão importante e relevante, né? Espero que vocês consigam levar para a prática diária o que a gente levantou de questão aqui.